Bom, vamos começando. Tem um pessoal que ainda está entrando, mas já vou fazendo a abertura. E aí, a hora que eles chegarem, a gente já está na parte do conteúdo. Bom dia a todos, bem-vindos. Obrigado por terem se inscrito, por estarem participando desse webinar. Bom, meu nome é Guilherme, eu trabalho na Câmara Alemã, sou responsável pelo relacionamento com as nossas empresas associadas. E esse webinar faz parte de uma série de webinars que a Câmara está organizando desde o começo de abril. E a gente vai continuar com essa série de webinars ainda em maio, por conta da situação atual. E a gente tem tentado trazer diversos temas que possam ajudar vocês e suas empresas a passarem por essa situação, por esse momento, trazendo experiências de empresas associadas, mas também de especialistas fora de empresas associadas que possam trazer novos conhecimentos para vocês e questão de legislações, tudo isso, e como que as empresas têm lidado com o momento atual. O tema de hoje, então, é gestão de riscos logísticos. A área de logística das empresas, principalmente das indústrias, é uma área de extrema importância e que faz parte do coração da empresa e que, por conta da situação atual, sofreu bastante. As empresas tiveram que se adaptar muito a esse momento. Então, hoje eu trouxe aqui dois responsáveis por logística de duas indústrias alemãs, o Otávio, da Faber-Castell, e a Elizabeth, da Lanxess. E a gente vai comentar um pouquinho sobre a experiência deles, sobre diversos assuntos relacionados à questão de riscos logísticos e como que eles fazem essa gestão, tanto em dias normais, quanto agora durante a pandemia, e o que mudou para eles durante essa situação. Então, sem mais delongas, eu vou só pedir para vocês agora também olharem na barra de ferramentas que tem no Zoom, embaixo da tela de vocês. Tem uma série de ícones que vocês podem clicar. Ao final desse webinar, a gente vai fazer as perguntas de vocês para os palestrantes. Eu vou juntar as perguntas que vocês forem mandando e vou fazer para eles. Eu vou pedir que vocês centralizem todas as perguntas nessa barra, nessa ferramenta aqui de Q&A, tá? Todas as perguntas que forem enviadas no chat, ou qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês enviaram no chat, eu vou pedir para vocês reenviarem no Q&A, porque tudo eu vou tirar de lá, tá? Então, eu espero que vocês gostem. E agora eu já vou passar a palavra para a Elizabeth. Elizabeth, eu queria que você comentasse um pouquinho, então, sobre a área de atuação da Lanxess, quais são os principais riscos logísticos que vocês têm, e como que a situação atual impactou a área de logística de vocês e se esses riscos mudaram por conta da Covid-19 ou não. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui juntos com esse tema aí tão importante para as nossas atividades e para nossas empresas, para os nossos negócios. Bom, falando sobre a área de atuação, a Lanxess é uma empresa química, de especialidades química alemã. Ela foi criada em 2004, foi um spin-off da Bayer, e desde então nós temos 11 unidades de negócio atuando em diferentes áreas. 5 dessas unidades de negócio nós temos produção local, são baseadas aqui no estado de São Paulo. Nós temos uma planta em Porto Feliz, que nós temos 4 unidades de negócio, é uma a gente chama multiplanta. Temos uma planta recente em Jarinu, que foi uma aquisição recente da Lanxess, que era a IPEL, e agora é do grupo Lanxess, estamos fazendo a integração. E nós atuamos em diversos segmentos, são as demais áreas de atuação, que nós temos 5 produtivas aqui em São Paulo, e as demais nós importamos e fazemos a distribuição interna. Então, nós temos a presença dessas 11 unidades de negócio no Brasil. Como a gente tem a parte produtiva e a parte não produtiva de importação, nós temos algumas áreas que é a logística de atuação da logística, que eu vou dividir aqui em alguns blocos, né? Nós temos a área de transporte, a área de comércio exterior e a área de armazenagem externa, que nós temos a responsabilidade de estar atuando para multi-BUs, né? Que BUs são as unidades de negócio e nós é que fazemos a gestão desse armazém externo. Então, quando se fala quais são os principais riscos logísticos que nós temos no dia a dia,
por sermos uma indústria com esse nível de participação e também atendemos o Brasil todo e fazemos exportação para a América Latina, para os Estados Unidos, para a Europa e para a Ásia também, a gente tem uma atuação bem grande. Então, quando você fala em riscos logísticos, eu vou dividir alguns blocos para a gente comentar um pouco. Na parte de armazenamento, de armazenagem, a gente tem um cuidado muito especial, por ser carga química, na compatibilidade do armazenamento. Nós temos diversas leis, eu não posso colocar, às vezes, um produto A perto de um produto B. Então, a gente tem um cuidado muito especial para fazer a gestão da posição do armazém, onde eu vou posicionar que tipo de carga. E também no transporte, puxando para o transporte, a mesma questão. Eu não posso também colocar cargas incompatíveis no mesmo veículo, ou algumas quantidades de carga. E dentro dessa parte de legislação de carga química e de produtos perigosos, a gente entra numa demanda grande aí de legislação, de necessidade de licenças especiais. Então, nossos parceiros têm que ter, tanto da armazenagem quanto do transporte, licenças especiais para o armazenamento. Tanto o transporte é uma questão que nos preocupa ainda mais, porque no Brasil nos dificulta um pouco mais, né? A gente faz a grande parte do transporte rodoviário, e no Brasil o que acontece? Você tem licenças que são municipais, licenças estaduais e licenças federais. Então, é uma gincana de licenças que você tem que tomar muito cuidado e tem que ter parceiros muito bem preparados para que possa estar em conformidade com tudo que é exigido nesse mercado. Então, esse é um ponto da gente de muita atenção no risco, quando a gente está falando de riscos logísticos. Quando a gente está falando de comércio exterior, nos preocupa muito, porque no comércio exterior nós temos os despachantes aduaneiros que estão nos representando e estão em contato direto com os órgãos federais. Então, a nossa preocupação grande é que tenhamos parceiros de confiança, em que eles entendam os nossos valores e que saibam que não há negociação nenhuma, que é para fazer a coisa certa. Então, se tem algum problema, tem que discutir o problema tecnicamente, se tem que pagar multa, vamos pagar multa, depois recorre, enfim, tem que ter essa transparência, porque eles estão falando no nosso nome. Então, aí entra a questão de compliance, entra a questão da gente estar revendo e nós temos um processo bem estruturado de qualificação dos nossos prestadores de serviços, então isso é levado muito a sério, porque eles estão nos representando, então esse também é um risco que nos preocupa, né? Assim que a gente tem que ter sempre essa transparência e dizer como nós trabalhamos. Existem outros inúmeros riscos que a gente tem, como de segurança da carga, que nos preocupa bastante. A nossa carga não é visada para o consumidor final, porque geralmente a gente está alimentando uma outra indústria. A gente tem poucos produtos que vão direto ao consumidor, a não ser o pós-xadrez. Então, ele sempre tem essa participação de ser indústria para indústria. Só que o nosso risco, quando a gente fala isso, da proteção de carga, é quando a gente está falando da carga química, que eu preciso ter um monitoramento melhor, e também de a carga não de repente, receber uma carga destinada à exportação, tenha as questões também de segurança, para que a gente não tenha certeza que não vão ser envolvidos em alguns processos. A gente vê na mídia aí, que às vezes tem questões aleatórias de quadrilhas, de tráfegos, abrirem contêineres e colocar a sua carga, de repente, está valendo mais do que ela é para exportação. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso, e isso é uma preocupação que nós temos e sempre estamos monitorando toda a carga. Então, apesar de ser uma carga não visada para roubo, ela é também monitorada toda a nossa carga. Depois, a gente pode aprofundar um pouco mais aí sobre o monitoramento, se for necessário. Nós temos também, na questão, se os riscos mudaram, né, que é outra parte da questão, se eles mudaram com relação ao Covid,
Eu posso dizer que mudou na questão de abastecimento de matérias-primas. Então, nós temos uma indústria química e que a gente tem muita dependência de algumas substâncias da China. Então, a gente começou um monitoramento logo quando começou a crise em Wuhan, já fazendo um alinhamento global. É muito interessante porque a Lanxess tem a estrutura que a gente chama de GPL, que é Procurement e Logística, e nós atuamos globalmente muito bem. A gente conseguiu chegar numa maturidade de compartilhar dados, de envolvimento e fluxo de informação muito interessante. Então, a gente começou a ter semanalmente reuniões de crise de risco dentro dessa estrutura para olhar a logística e suprimentos. E foi bom porque a gente aprendeu muito com eles e a gente pôde se antecipar. Então, a gente trocava com nossos colegas da China, depois da Europa, depois da Índia, dos Estados Unidos, então sempre estava vindo informações com antecedência. Então, nós conseguimos nos abastecer, fazer alguns estoques de alguns materiais. Fizemos plano B e C, porque a gente está fazendo com relação, olha, se for tudo certo até maio, onde a gente está, se a gente está tudo verde nas nossas operações, a gente vai ter falta de algum material. Depois, setembro, então, olhando, quer dizer, se a crise se perpetuar, quais são as nossas alternativas. E aí a gente se colocou com cada colega na Alemanha, a gente tem um colega para cada B1, que a gente chama de BU Partner de logística e suprimentos. E ele está consolidando e buscando alternativas. Por exemplo, a gente teve no caso de uma unidade de negócio nossa da Haishimi, que foi impossível de embarcar uma matéria-prima da China. Então, o que nós fizemos para garantir o abastecimento do mercado interno? Nós entramos em contato com esse BU, né, responsável globalmente para a unidade de negócio, e avaliamos se tínhamos alguma outra alternativa. E ele deu a alternativa da gente estar trazendo um produto da Europa, que não seria já feito a primeira fase de mudança, né, de processamento dele, então não era exatamente a matéria-prima, mas era no estágio seguinte e que poderia ser encaminhado para a gente e poder ter realmente conseguido realmente suprir, né? Então, a gente está realmente utilizando, às vezes, plano B, plano C, mas junto de uma cadeia global e de uma colaboração incrível com todos os nossos pares aí que estão envolvidos nessa posição no mundo onde a gente atua, né? Nas localidades em que a gente atua. Então, isso fez muita diferença para a gente ter essa visão e conseguir, mesmo com a crise, ter sucesso. O outro fator importante é que a gente não depende muito da parte aérea, né? Nossos embarques são geralmente um alarme aqui soou. Então, eu estava falando que a gente tem que olhar essa parte de que realmente o quanto é importância essa interação, ao fluir da informação, trabalharmos em conjunto, em colaboração, temos o plano A, B e C, a comunicação também com a unidade de negócio, a gente tem reuniões internas também semanais de crise, 2 vezes por semana com as unidades, diária com as unidades de negócio para saber, olha, como é que está indo a produção, o consumo. Então, a gente tem uma participação muito mais intensa nesse momento de crise. O trabalho na área de logística aumentou bastante, mas nós estamos, como equipe, muito satisfeitos, porque conseguimos, mesmo diante de todos esses desafios, conseguir abastecer e nossas plantas estão rodando e estão atendendo os nossos clientes. É isso, Guilherme. Ótimo, obrigado, Elizabeth. Otávio, quer compartilhar um pouquinho da Faber-Castell? Claro, Guilherme. Primeiro, bom dia a todos. Bom dia, Elizabeth. Bom dia, Guilherme. Sim, eu acho que muito boa a introdução acho que da Elizabeth, né? Já tirou uma série de dúvidas e principalmente aí no modo em que a empresa vem operando em crise. Eu acho que é extremamente importante esse tipo de informação, de repasse de informação. Bom, Faber-Castell é uma das empresas, aí para quem talvez não conheça, uma das empresas mais longevas do mundo.
Estamos falando aí de uma empresa de 259 anos. Acho que conheço poucas empresas, talvez, que estejam ainda em atividade que tenha toda essa história, digamos que marcada por sucesso, mais de 2 séculos, algo de certa forma impressionante. Uma empresa sempre focada em vanguarda, uma empresa que tem produtos que são focados nessa questão de escrita, né? Então, acho que disseminação de conhecimento é algo que está sempre muito próximo da Faber-Castell, inovação, criatividade. Então, eu vejo como uma empresa que está sempre à frente do seu tempo no que tange essa questão de olhar para oportunidades e aproveitá-las, né? Falando um pouco dessa parte logística e até dando um pouco do panorama de como nós estamos aqui no Brasil, a Faber-Castell ela possui uma fábrica na cidade de São Carlos, né, em centro de distribuição, uma outra fábrica em Manaus, né? E a gente atua, digamos que com estas 2 unidades fabris e faz a distribuição dos nossos itens no Brasil, aí praticamente para todos os estados, né? Uma disseminação muito grande em número de clientes. É uma empresa multinacional com sede na Alemanha, né? E também com presença global, né? Com países como a China, Indonésia, a Malásia, aqui na América Latina também no Peru, com fábrica, centro de distribuição e tudo mais. Olhando um pouco para essa questão logística, só para entender um pouco como funciona o negócio da Faber-Castell, que eu acho que é um pouco distinto, talvez, da maioria das empresas de bens de consumo, nós temos uma operação muito verticalizada. O que eu quero dizer com isso? A Faber-Castell produz lápis. Então, a Faber-Castell ela tem todo o seu processo desde o plantio da árvore. Então, quando a gente fala que um lápis chega na mão de uma pessoa, nós estamos falando de um processo que durou aproximadamente 20 anos. Que é desde o plantio da árvore até você fazer a colheita, o processamento, o tratamento dessa madeira e até a disponibilidade do item para uma criança, por exemplo, utilizar numa escola. Então, um processo extremamente longo. Quando se fala em longo prazo, desconheço talvez empresas que pensam tão em longo prazo quanto a Faber-Castell, em razão dessa questão da floresta. Olhando para a operação logística, a gente tem também a divisão, tal qual a Elizabeth mencionou, em 3 partes. Primeiro, a logística de transportes em si, armazenagem, a qual a gente recebe a madeira processada da unidade que nós temos em Minas Gerais de processamento, que é uma serraria, e a gente utiliza essa madeira na produção do lápis na unidade de São Carlos. Então, vocês imaginam que todo esse processo de armazenagem e cuidado ele é muito grande porque você está tratando de uma matéria-prima muito diferente, que é madeira, né, que precisa de um tratamento totalmente especial, no sentido de você deixá-la pronta para a utilização, porém é um item também que requer alguns cuidados quanto à armazenagem, não pode ficar exposto à umidade, uma série de outras coisas, tá? E dentro desse processo de armazenagem, a gente opera com armazéns próprios, né, com armazém próprio, e, dependendo da necessidade ou do aumento da demanda, armazéns terceirizados, mas mais, na essência, armazéns próprios, tá? Dentro dessa parte de armazenagem, eu acho que a gente entende que riscos estão relacionados a todo esse processo de gerenciamento, né, que é o gerenciamento dos itens armazenados, o produto acabado, matérias-primas, semi-acabados, né? E que também existe um planejamento para isso, obviamente. Riscos logísticos, eu acho que aí entra uma questão mais relevante dentro do processo, porque como a gente atende praticamente todo o país, quando eu falo de riscos logísticos, eu acho que primeiro é conseguir atender todas as legislações, todas as questões governamentais, que são mutáveis, mudam a todo tempo, a gente precisa estar sempre muito antenado para conseguir atender a todas estas mudanças, né, estar em conformidade com a lei. E, além disso, todo o desafio logístico de você entregar para lugares muito remotos e distâncias muito grandes, os quais você fica suscetível a uma série de riscos, tal qual riscos de roubo de carga, atrasos, a imagem que vai ser levada até o cliente. Eu costumo dizer que, na logística, a pessoa que entrega o produto final, né, para o cliente, para a loja, é essa pessoa que está levando a imagem da sua empresa. Então, acho que é extremamente importante que dentro de um processo de homologação de fornecedores, esse processo logístico, seja levado muito a sério. Até porque você tem que ter as melhores pessoas trabalhando com você, que de certa forma também perpetuarão essa história que você construiu ao longo dos anos, né, através de um produto com uma marca tão famosa como é o nosso. Então, essas questões logísticas, obviamente, são muito impactantes, e a parte de comércio exterior também. Até porque a quantidade de legislações, a quantidade de contatos que a gente precisa ter com o despachante aduaneiro, com o próprio armador, né, e com as empresas de logística é muito grande. Então, o risco também de atendimento ou de não atendimento a uma legislação é muito grande. Então, nós temos aí uma área, até falando um pouco do meu escopo de atuação, eu sou o responsável por supply chain,
Então, eu cuido desde, por exemplo, o processo logístico de armazenagem de todo o tráfego, né, dessas matérias-primas, até o envio, seja ele para mercado interno, né, para os nossos clientes internos, para vendas intercompany, que são as que a gente vende para o grupo Faber-Castell, ou até mesmo para os clientes internacionais, que é através do processo de exportação, que eu acho que hoje ganhou um espaço bastante significativo dentro da nossa companhia, em razão da questão do coronavírus ter prejudicado bastante as atividades de mercado interno. Olhando um pouco dentro desse panorama, acho que muito resumido do que é a logística na Faber-Castell e quais são os riscos, falando dessa crise, né, desse novo coronavírus, sem dúvida alguma, a única certeza que a gente tem é que tudo vai mudar, ou que tudo deixará de ser como era antes. Eu acho que o foco nosso é muito maior hoje no curto prazo, muitas vezes, porque é até uma questão de sobrevivência, né, para a gente conseguir manter as operações rodando. Nós estamos com as operações rodando na fábrica de São Carlos, né, muito focadas para o mercado externo em si, mas mudou muito no sentido em que boa parte daqueles riscos que nós estávamos expostos, alguns se ampliaram, né, e outros novos apareceram, né. Nossa empresa utiliza várias matérias-primas importadas, como talvez o principal fornecedor seja a China. Inclusive a Lanxess é um dos nossos parceiros, né, com matérias-primas utilizadas na fabricação do lápis. E é uma coisa curiosa porque o lápis, por mais que ele pareça ser algo muito simplista, né, uma peça de madeira, de escrita, ele tem uma série de componentes e muita complexidade no processo de transformação. Então, o fato da gente contar com matérias-primas importadas fez com que nós tivéssemos que criar um plano de gestão de risco muito elaborado dentro da empresa, para que nada faltasse, né? Nós tivemos que nos adiantar com o envio, né, com o recebimento de algumas matérias-primas, né, com a racionalização da utilização de algumas outras, e a toca de caixa desenvolver fornecedores locais para alguns itens que eram críticos, né? Quando a gente olha para mercados mais afetados, dentro da onda do coronavírus, a China causou, digamos que, uma turbulência muito grande no primeiro momento, né? E depois desse primeiro momento, com essa grande turbulência, a gente começou a sentir falta, inclusive, de container, porque a China não conseguia enviar os itens, né, para o restante do Brasil, então esse balanço no número de containers ele foi muito prejudicado. Então a gente foi dividindo isso em várias fases, né, desde a descoberta do vírus, e coincidentemente, quando começou essa questão do vírus, eu estava em Frankfurt, numa feira chamada Paper World, né, que é uma feira global de produtos de papelaria e tudo mais. E foi até curioso porque a gente não viu muitos chineses, né, dentro dessa feira. Foi quando começou essa questão do coronavírus. Então, desde esse período, foi mais ou menos no dia 26 de janeiro, a gente já instituiu um comitê de crise dentro da companhia para começar a olhar para quais seriam os graves problemas que nós enfrentaríamos, né, em razão disso. Eu acho que de forma bastante resumida, Guilherme, é isso. A crise afetou sim, e vai continuar afetando, porque eu acho que não é apenas o momento atual. Essa crise ela perdurará. Eu entendo que essa crise vai mudar a maneira com que a gente faz negócio, vai mudar a maneira com que a gente cria planos de contingência e principalmente mudará a maneira com que a gente foca e desenvolve os nossos produtos. Vai ser uma mudança significativa que ocorrerá aí daqui para frente. Ótimo. Obrigado, Otávio. Então, agora, Elizabeth, uma pergunta mais direcionada para você e esse assunto na Lanxess. Uma das principais tendências no mercado, em todas as áreas das empresas, é a digitalização e automação dos processos de uma empresa. E a necessidade de um processo digitalizado ficou ainda mais evidente por conta desse momento que a gente está passando, já que tudo precisa ser feito remotamente, com a maior parte das equipes em home office, tudo isso. Então, sendo assim, como você vê a digitalização participando dos processos logísticos e como está o processo de digitalização da área logística na Lanxess? Bom, quando a gente fala de digitalização, o pessoal pensa muito em tecnologia, né? Como aplicar a tecnologia. E eu vou fazer um parênteses aqui, que quando a gente fala de digitalização, de transformação digital, primeiramente a gente tem que ter uma mudança da forma como a gente pensa e como a gente vê os processos, né? Então, quer dizer que a gente fala que é uma mudança de mindset, realmente. Quer dizer, você vai ter que olhar pelos os seus processos, ver onde existe uma proposta realmente de valor que seja assertiva, ver uma necessidade não atendida do seu cliente interno ou cliente externo,
ou o mercado consumidor, ou, enfim, a gente tem que ter algum núcleo de dor primeiro, né? O que a gente aprendeu. Se você olha para dentro dos seus processos, vê o que você realmente precisaria estar atuando, onde realmente vai desenvolver o valor, você tem sucesso nisso e você começa a mudar a forma de pensar o seu processo. E é aí que você deve olhar a tecnologia. Porque muitas dessas tecnologias a gente acha que são recentes, mas não são, existem há muito tempo. Elas estão sendo possíveis aplicação por causa do crescimento tecnológico na questão da possibilidade de processar uma grande quantidade de dados, de informações e da conectividade com a internet. Então, se você vai além disso, você vê que muitas delas já existiam. O que nós temos agora, nesse momento, esse benefício de poder complementar uma com a outra, né, e ter uma solução, e criar uma solução. Mas a gente deve olhar principalmente para os nossos processos. Então, na Lanxess, o que nós fizemos? Nós iniciamos esse processo de digitalização, de transformação digital, com a área de logística. A área de logística foi a primeira área no Brasil a colocar uma forma do RPA, que é o Robotic Process Automation, que é uma automatização do processo. Isso se cabe, essa ferramenta do robozinho, se cabe quando você tem um processo que você tem a repetição, né? Em que seja previsível, se sim, ele faz alguma coisa, se não, ele faz outra coisa, seja possível comparar e possível estabelecer uma lógica para ele. Ele funciona muito bem em processos repetitivos e com grande quantidade e volume de dados a serem processados. Então, eu tive uma reunião no ano de 2018 na Alemanha e vi que nós tínhamos criado uma área de digitalização global e durante essa reunião global de logística foi nos incentivado a verificar que processos nós teríamos internamente para desenvolver e foi apresentado esse RPA e também foi apresentado dentro de uma ferramenta que nós temos de gestão de logística a possibilidade de fazermos a programação do transporte todo automático, ter uma inteligência por trás, e enfim, você definindo qual transportadora vai fazer, para que rota, e aquilo rodar automaticamente. Então, me interessou muito quando eu voltei para o Brasil, e eu também estava fazendo um curso de supply chain digital, e quando eu voltei, eu falei com a equipe, eu falei, poxa, encontramos, quer dizer, temos a solução, o RPA vai nos ajudar muito, a empresa já tem essa definição também, que facilitou bastante, porque a grande dificuldade numa empresa alemã, a gente sabe, né? Se já está aprovado globalmente, tudo facilita. Se não está, a gente tem um processo bem longo de convencimento, de conseguir as aprovações, né? Então, eu fiquei muito feliz, porque aí eu voltei, eu tinha já o conhecimento acadêmico, né, de ter aprendido como é que o RPA poderia ser apresentado, entendi da empresa, capturei essa possibilidade e capturei os resultados com a equipe. O mais bacana foi que o quanto a equipe foi dedicada e entendeu. Por quê? Porque nós tínhamos dores realmente. Nossa quantidade de processos estava aumentando e com um desafio muito grande de não conseguir mais FTE, né, que são mais pessoas. Então, estava com a grande dificuldade, poxa, eu não posso aumentar minha equipe, só que a demanda de importação, exportação está aumentando, a demanda também de distribuição também aumentando, como que eu vou dar conta disso e do armazém também, precisando fazer alguns controles. Então, nós tínhamos a dor, a gente implementou num processo de armazenagem, tá, de controle, nós temos 2 armazéns externos na Lanxess, que são parceiros nossos, e nós implementamos a conferência, porque a gente tem muitos itens de estoque. E aí, como conferir sempre, a cada 15 dias, a conferência desses estoques nos terceiros? Então, era um trabalho assim que um analista de logística ficava algumas horas para processar, e mesmo assim fazia de forma de amostragem, porque é impossível você ir para cada item bater. E aí, o que nós aprendemos? Com a implementação do RPA, nesse processo, a gente conseguiu conferir 100% de todos os itens em questões de minutos, né? Então, o ganho operacional que você tem com uma aplicação assim é fantástico.
E o que nós fizemos? Nós mapeamos mais 10 processos dentro da área de logística, coisas repetitivas e que geralmente vocês fazem, a gente faz por amostragem, a conferência, tudo, e estamos implementando uma sequência e salvando muito tempo. E a satisfação da equipe, hoje você vê brilho nos olhos da equipe, para verificar, poxa, eu não tenho mais que ficar tanto tempo nesse trabalho que não agrega muito, né? Assim, quer dizer, é desgastante. E poder focar no que realmente agrega. Então, a gente está fazendo uma mudança muito grande internamente, que é muito legal de verificar, sair de uma parte grande operacional, deixar o robô processar e ter mais tempo para entender o negócio, porque a gente vai fazer diferença ao entender mais o negócio, em estar atuando mais com cada gestor de unidade de negócio, entendendo, saber o que ele precisa, o que o mercado precisa, como a gente deve atuar para fazer diferença. Então, e é perceptível, porque agora, atualmente, esse ano, isso aconteceu no ano passado, a gente está em momento de implementação ainda, tá, de alguns outros. Tudo foi gerado pela equipe, então a equipe entendeu, conseguimos realmente capitanear com a equipe, e eles decidiram quais são os processos, né? E esse desenvolvimento, eu vou contar para vocês, foi feito lá na Alemanha, né? A gente teve que fazer todo o mapeamento e encaminhar para a Alemanha, porque eram alguns os primeiros desenvolvimentos, eles não descentralizaram, mas mesmo assim a gente conseguiu. Depois, conversando em empresas aqui no Brasil, esse tipo de RPA você consegue fazer em 2 meses, 3 meses, você consegue mapear e implementar. E está muito mais acessível. E tem empresas aqui no Brasil que conseguem fazer. Então, algumas empresas que não tenham essa solução globalmente, se quiserem verificar no mercado nacional, tem já essa possibilidade de aplicação e é muito rápido, é muito diferente de tudo que a gente viu. Então, o que muda também de mindset é que hoje a gente tem algumas alternativas, algumas soluções que não são mais como antes, que demoram meses, custam muito caro. Não, hoje com as startups e com essas outras possibilidades de colocar a tecnologia, desde que você saiba exatamente onde colocar, né? Então, é muito importante fazer um linha, verificar, visitar o seu processo, realmente entender onde está a dor, para realmente aplicar e ter sucesso. Então, a gente percorreu essa trilha, estou muito feliz com o resultado, a equipe motivada, né? E conseguimos reverter. Então, agora a gente tem um pouco de tempo para fazer a análise e se dedicar para aquilo que realmente faz diferença no nosso negócio. É isso, Guilherme. Acho que respondi. Respondeu ótimo, Elizabeth. Obrigado. Otávio, então, agora mais uma pergunta para você. Você comentou sobre a parte de comércio exterior da Faber-Castell, então a parte de exportação para outros países, já que vocês suprem a demanda local de países que não têm produção. Esse fato é de extrema importância para as empresas no momento atual, contudo, as expõem a uma série de riscos que não existem na operação nacional. Então, sendo assim, eu vou te fazer 3 perguntas que estão interligadas, e elas são: qual a importância da exportação em momentos de crise? Quais são os principais riscos logísticos existentes devido ao processo de exportação? E como garantir a eficácia da operação logística nesses moldes? Perfeito, Guilherme. Só fazendo um parênteses anterior à minha resposta, acho que a questão que a Elizabeth mencionou, o RPA, é uma tecnologia, sim, que veio para ficar, simples de você aplicar e que transforma o ambiente de trabalho. Acho que essa talvez seja a principal mensagem. As pessoas se sentem valorizadas em deixar de fazer atividades manuais. Muito, muito bom, Elizabeth. Bom, olhando para essas questões de exportação, eu acho que a primeira coisa fundamental dentro desse processo é entender o cenário mundial. Sei que é extremamente difícil num momento como esse, né, ter esse tipo de leitura com bastante eficácia, mas a primeira coisa é tentar entender qual é o cenário global. Porque por mais que nós estejamos em crise, que o mundo esteja com sérios problemas de abastecimento, sérios problemas de envio de produtos, são navios às vezes lotados e outros com armazenagem na origem que não saiu nada, enfim, são situações bastante adversas. Mas fazer essa leitura é fundamental. Por que eu digo isso? Para você conseguir criar um plano que seja eficiente para atender a questão da exportação. Olhando para o universo da Faber-Castell, qual foi a grande vantagem que a gente vem usufruindo dentro desse processo atualmente? O mercado interno, em razão da pandemia, ele praticamente parou, né?
Quando a gente olha principalmente os serviços não essenciais, uma loja, por exemplo, como a Calunga, que boa parte de vocês já deve ter visitado, que vende os produtos da Faber-Castell, na época da volta às aulas, tem aquele castelo maravilhoso, vermelho, muito bonito. Essas lojas estão fechadas. As lojas nos shopping centers estão fechadas, né? Então, a situação no mercado interno é extremamente crítica para quem depende do varejo ou até mesmo para quem depende do e-commerce. Por quê? Porque as pessoas estão priorizando produtos de primeira necessidade. E é normal nesse momento que seja feito dessa maneira, até porque está faltando dinheiro no mercado para as pessoas consumirem produtos que não sejam de primeira necessidade. Então, a Faber-Castell ela fez de maneira brilhante a leitura desse momento de mercado, em olhar para que o mercado interno vem sofrendo esse processo com a pandemia fortemente, né? Claro que pode ser que isso mude a qualquer momento, porque a imprevisibilidade é muito grande, mas o momento diz que isso pode demorar ainda um pouco, tá? Então, nós voltamos a nossa atenção para o processo de exportação. Por quê? Quando você olha para o volta às aulas, que é o que a gente chama no Brasil, que é o carro-chefe dos itens da Faber-Castell, ele ocorre em períodos diferentes, considerando hemisfério norte e hemisfério sul. Volta às aulas aqui no Brasil começa fortemente a partir de janeiro, né? E vai até março, mais ou menos, né, onde você tem ainda vende algumas reposições. Porém, no hemisfério norte, ele ocorre também no verão do hemisfério norte. Então, esse momento é o momento em que nós estamos abastecendo os nossos clientes para o volta às aulas. O que eu quero dizer com isso? Vai dizer, Otávio, de repente a crise vai também afetar o volta às aulas nos outros países. Com certeza poderá afetar, acredito que afetará, porém o volta às aulas ele vai ocorrer um pouco mais para frente. Então talvez a gente ainda tenha um tempo para ter manobra de mudança, ou até mesmo para o cenário melhorar. Porém, além disso, um dado curioso que nós observamos aí dos nossos clientes internacionais, acho que dando um foco grande nos Estados Unidos, aumentou a procura por compra de produto, material escolar, em razão das crianças ficarem em casa. Então, as crianças estão em casa, vão fazer o quê? Vão desenhar, vão pintar. Então, a gente entendeu que havia uma demanda que até então nós não imaginávamos em razão da crise, que vem acontecendo, que vem sendo muito boa também para a Faber-Castell em razão disso, né? E outras coisas relacionadas até mesmo ao processo educacional, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um pouco diferente do Brasil. Você tem material escolar que muitas vezes é oferecido pela escola às crianças, né? No momento desse de crise que as crianças estão em casa, os pais, eles necessitam comprar esse material, né? Como nos Estados Unidos as coisas são muito mais simples do que no Brasil, o e-commerce funciona muito melhor, os prazos de entrega são muito menores, a gente vem aproveitando muito essa oportunidade nesse momento. Olhando internamente, o que eu entendo que é fundamental é você ter um controle muito grande dos processos. Por quê? Como eu mencionei anteriormente, você precisa de inúmeras matérias-primas importadas para conseguir fabricar o seu produto e depois exportá-lo. Então, o primeiro ponto foi garantir que todas as matérias-primas essenciais para a produção estivessem aqui no Brasil. Então, aí onde a gente entrou fortemente na questão dos custos logísticos e os riscos de movimentação. Por quê? Primeiro, o risco da gente tentar antecipar algo que poderia atrasar muito mais do que o plano de produção necessitava. E segundo, porque quando você aumenta essa demanda por itens e você aumenta a necessidade por transportar esses itens, principalmente via marítimo e aéreo, o preço do frete vai lá, dobra muitas vezes. Quando você observa um frete aéreo hoje, urgente da Ásia ou da Europa para o Brasil, boa parte das empresas vem praticando o dobro do preço do que eles praticavam anteriormente. Inclusive, algumas delas estão usando aviões comerciais para isso. Então, custo é uma questão que deve ser muito bem acompanhada e que entra como um risco muito forte, porque pode onerar o teu processo de fabricação e inviabilizar a venda do item, né? E, ao mesmo tempo, os riscos logísticos associados ao produto chegar até onde ele tem que chegar, que é, no caso, na fábrica em São Carlos. Então, toda a logística por trás disso é extremamente importante. Então, esse comitê de crise que nós criamos, ele acontece de maneira, digamos que horizontal, tocando várias áreas da empresa, né, com reuniões diárias, com todo esse alinhamento, mas principalmente a área comercial junto com a área de comércio exterior. Praticamente aí uníssono, trabalhando todos os dias, discutindo quando que a gente vai ter o próximo embarque, quando que a gente recebe a matéria-prima, já desembaraçou, deu canal verde, tem a probabilidade da canal vermelho. Então, acho que esse alinhamento diário é fundamental, né, para você mitigar os riscos, né? E aí, após a gente conseguir colocar tudo dentro de casa e começar a produção, existe o risco operacional na produção em si. Por quê? Pandemia, o governo, a Organização Mundial de Saúde e propriamente o governo
federal estipulou que nós devemos ter muitos cuidados com relação à saúde do nosso funcionário, até porque a empresa é responsável pela saúde do funcionário, pelo bem-estar dele e por todas as outras questões. Então, a gente precisou mudar o nosso processo de fabricação. Hoje, você não pode manter uma pessoa próxima da outra uma distância inferior a 2 metros. Então, todo o processo produtivo da Faber-Castell se adequou a essas medidas de prevenção e de combate ao coronavírus que o governo impôs. Então, a gente precisou espaçar mais as pessoas, né? Criar proteções, fornecer máscaras, fazer a medição de temperatura na entrada. Então, a gente criou um plano extremamente robusto, em que a gente atende, eu acredito que muito mais itens até do que o governo em si ele pede, mas isso tudo tem que ser feito muito rapidamente e de uma maneira que você não vá perder produtividade, que é um ponto fundamental no processo produtivo, porque sem produtividade você não consegue atender os deadlines de entrega dos clientes. Então, o desafio grande dentro da produção foi como a gente orquestrar isso, né? Então, dentro desse comitê de crise, a gente envolveu pessoas diretamente ligadas ao processo fabril. Então, as pessoas que estão lá na linha de produção, lidando com as pessoas, para trazer as ideias e também para facilitar o entendimento e a disseminação do conceito. Então, essa mudança operacional ela aconteceu muito rapidamente. E o sucesso foi muito grande porque a gente continuou com a mesma produtividade e, de certa forma, eu acho que é muito interessante verificar com o comportamento das pessoas em uma situação crítica, uma situação adversa, como elas se unem para fazer a coisa da melhor maneira possível. Então, quando a gente olha para os nossos números hoje, em termos de produtividade e qualidade, são melhores ainda. Acho que as pessoas estão mais empenhadas em fazer a coisa acontecer e entenderam que a Faber-Castell, como várias outras empresas que estão trabalhando nesse período de crise, que elas estão preocupadas, sim, com a saúde do funcionário em primeiro lugar, sempre, mas ela também quer dar oportunidade que as pessoas continuem empregadas e gerando renda para a sua família e também para o município, para o estado e para o país. Então, eu acho que quando se fala muito dessa guerra que ocorreu no governo federal, em que o presidente puxa para um lado de que, olha, a gente precisa preservar o emprego, né? E o Ministério da Saúde, né? Não, a gente precisa preservar vidas. A Faber-Castell acho que encontrou um equilíbrio extremamente interessante entre conciliar as duas coisas, né? Acho que com bastante esforço, diálogo, concessões, entender o lado, né? Conversando muito com a área comercial também, é claro, a gente conseguiu atender essas duas coisas. Então, dentro desse processo, a gente conseguiu mitigar riscos, diminuir custos e atender. E, obviamente, eu acho que o momento ele é extremamente propício para as empresas que estão conseguindo exportar em razão do câmbio, né? É claro que a gente tem uma exposição, como toda empresa que importa matéria-prima, ao câmbio, então você paga mais por alguns itens, mas, de qualquer forma, você consegue vender o seu produto por um preço mais elevado, em razão do câmbio, né? E aí entra toda a operação da gente conseguir tirar o produto de dentro da fábrica, que aí também é um esforço extremamente coordenado, extremamente complexo, né? Porque no primeiro momento você não tem tantos containers disponíveis, você precisa fazer uma reserva de um container junto a um cliente, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa, com o armador dele. Então, as equações, né, para que elas fechem, elas são muito complexas. Então, novamente, a gente tem um trabalho, né, feito globalmente entre os times de Brasil e os times dos outros países, né, que tem uma colaboração, acho que constante, quase que diária, no sentido da gente orquestrar muito bem isso, né? E feita essa análise, feito esse esforço e feito esse alinhamento diário, eu acho que aí o resultado é que a gente consegue escoar a produção dentro do prazo estabelecido, colocando isso lá no porto com alguns dias de antecedência, né, do embarque do navio, até para a gente não ter nenhum tipo de risco dentro desse processo de envio, que foi algo que também nos preocupou, porque todos nós sofremos com a greve dos caminhoneiros, né, que ocorreu aí há alguns anos, e que deixou muitas marcas e muitos ensinamentos para todos nós. Em que toda vez que se fala em crise, ou se fala em escoar um produto e que a gente tem que fazer isso com eficiência, todo mundo pensa, será que daqui a pouco, em razão da pandemia, um estado vai fechar a fronteira, a gente não vai mais conseguir chegar até o porto? Então, a gente colocou também todas essas variáveis dentro do nosso plano de gestão de risco, tá? Então, acho que basicamente assim, é um exemplo de sucesso, mas eu acho que é muito pautado na questão do desenvolvimento interno, alinhamento, gestão do comitê de crise e principalmente no empenho das pessoas e o conhecimento que elas têm e que elas agregaram. Eu acho que todos estão se doando nesse momento de crise e eu acho que é isso que tem feito a diferença nesse processo. Com certeza. Obrigado, Otávio. Então, agora, Elizabeth, a Lanxess é uma das maiores empresas químicas... comentar um pouco? Ah, claro, fica à vontade. Obrigada, obrigada.
Eu gostaria também de compartilhar com o Otávio que a gente teve a mesma percepção na Lanxess do comprometimento das pessoas, do resultado do comitê de gestão, da nossa antecipação e tudo que nós criamos para que o pessoal produtivo pudesse ir com segurança, entrar na planta e ter segurança em estar produzindo. Então, nós fizemos diversas adaptações e isso foi visto, eles se sentiram muito pertencentes, entendeu? E importantes, né, nesse processo. E realmente são, né? Porque eles estão lá produzindo realmente, estão gerando valor. E ficou muito claro para eles todo o cuidado que nós tivemos. E nós estamos também tendo recorde de produção em 2 unidades de negócio, em Porto Feliz. Então, isso mostra que as pessoas estão se dando mesmo, e bastante, nesse momento de crise. E estão confiantes que a gente está tomando as decisões certas e que estamos num caminho para conseguir manter todos os postos de trabalho. Inclusive, nós, como empresa, assinamos um manifesto aqui do Governo do Estado de São Paulo para não ter demissões. Enfim, a gente está mostrando de diversas formas e acreditando que é uma crise, sim, vai se alongar, vai mudar também, concordo com o Otávio que vai mudar, na parte da gente desenvolver fornecedores internos, sim, e nós estamos vendo que alguns materiais que são estratégicos, tanto para nossas empresas ou para o governo, né, para o Brasil, a gente precisa ter uma indústria mais ativa aqui no Brasil. Então, isso muda realmente e vai mudar e vai gerar globalmente. Vamos repensar, né, em termos globais e vamos acabar tendo e dando, aí precisamos de incentivos, né, para que outras indústrias possam abrir e suprir para a gente parte da demanda que precisamos. Obrigada. Excelente. Então, Elizabeth, a Lanxess é uma das maiores empresas químicas do mundo e o transporte de cargas químicas traz uma série de problemas que não são enfrentados por outras empresas. E esses riscos são agravados por conta das limitações das opções de transporte no Brasil, principalmente por conta da nossa dependência do transporte rodoviário. Qual é a sua visão sobre essa dependência do transporte rodoviário e quais são as suas preocupações extras por conta da carga transportada ser química? Bom, nessa questão de transporte no Brasil, eu tive a oportunidade em 2018 de participar de um grupo que fez um trabalho grande na ABIQUIM. A ABIQUIM é a Associação Brasileira da Indústria Química. E nós fizemos um trabalho mapeando toda a nossa estrutura logística. E eu queria dividir com vocês que a matriz da indústria química, para vocês terem uma ideia, que num percurso menor de 500 quilômetros, 90% do transporte é feito rodoviário, 8% através de duto e 2% de cabotagem, 500 quilômetros. Quando você vê de 1.000 a 1.500 quilômetros, a gente tem 75% rodoviário, 11% só por ferrovias e 14% de cabotagem. E quando a distância é maior que 2.000 quilômetros, quando a gente vai atender lá o norte, nordeste, né, 81% ainda é feito rodoviário, e 81% rodoviário, né, e 19% de cabotagem, você não vê a parte da ferrovia. Em outros países que a gente vê, essa matriz é muito diferente da matriz dos Estados Unidos e da matriz da Europa, né, que eles utilizam muito o transporte ferroviário e o transporte de cabotagem, enfim. E a questão rodoviária, para a gente, você vê, é muito produto químico nas rodovias brasileiras, né? Então, a nossa preocupação como indústria química e como associação foi desenvolver um certificado que a gente chama de SASMAC, que a gente certifica as transportadoras rodoviárias. Então, o que esse certificado vai verificar? Ele adequa, eles fazem uma auditoria na transportadora para verificar se ela tem processos, procedimentos, se ela está com se ela tem uma forma de gestão da saúde, segurança e meio ambiente, né, dos seus colaboradores e todo o processo que tem que ter, porque, como a gente já falou aqui, eu e o Otávio, o grande desafio é atender toda a legislação, né? Então, já
para atender toda a legislação normal de carga é um desafio. Atender a legislação de química e perigosos é mais ainda, né? Então, quer dizer, entra com outras legislações específicas que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, esse SASMAC nos garante. Então, a Biquim criou essa certificação. Todas as indústrias apoiam que seja contratada. Então, nós, como indústria química, não existe mais no nosso portfólio transportadora que não tenha esse SASMAC. Então, já é para a gente pré-requisito, né, o SASMAC. Uma outra certificação que a gente está buscando é outra iniciativa que é Together for Sustainability, das empresas químicas também, que foi um programa desenvolvido, acho que há uns 3 anos, se não me engano, e que tem as indústrias químicas dizendo o seguinte: vamos fazer um programa em que um audita uma empresa e os demais não precisam auditar, porque aí você compartilha os resultados diante de uns critérios que a gente definir como química. Então, porque a química, você vê que cada um vai vendo, é cíclica, e você é fornecedor, você é cliente da mesma indústria e as outras também comprando da mesma, e isso conseguiria agregar valor, porque uma vez auditado, a pessoa poderia abrir esse relatório para os demais, e olhando muito sustentabilidade num conceito mais amplo, né, do negócio. Então, isso a gente também tem implementado nos nossos parceiros, para justamente desenvolver que a gente tem que atuar com responsabilidade, atuar com a visão ao meio ambiente, a responsabilidade com as pessoas, o respeito, e sempre fazendo a coisa certa, né? Então, isso nos ajuda a mitigar, são alguns programas internos, e nos ajuda a mitigar essas questões que nos preocupam. Agora, a carga química ou a carga perigosa, vamos supor que aconteça um incidente, né, numa carga perigosa. O que mais nos preocupa, né? Você tem a responsabilidade civil e você tem a responsabilidade penal, criminal, porque a carga química pode contaminar o meio ambiente, e aí você entra na questão de crime ambiental. Então, é uma atenção redobrada que nós temos de estar olhando sempre essas questões, e ter segurança que eu estou com o parceiro certo. E temos todo um plano de quando tem algum incidente, né? Então, eles têm o telefone da emergência, os caminhões tudo tem que ter a legislação, saber qual tipo de produto, né? Os placares, mas o importante é ter o plano de emergência. Então, isso a gente leva muito a sério dentro da organização. No ano passado, a gente participou de um simulado muito real, e junto na estrada, junto com o Corpo de Bombeiro, com as empresas, com a Polícia Rodoviária, Polícia Federal, para entender como funciona, e junto com outros órgãos também, e para entender como funciona isso, né? Para que, se tenhamos alguma coisa, a gente vai saber como realmente atuar, né? Melhor atuação. E temos também o contrato com empresas que são especializadas em fazer esse suporte e esse atendimento nas estradas, né? Então, isso é uma preocupação. E também temos obrigações com o governo de passar quais são as rotas, né, que nós temos de produtos perigosos, informar isso, tem uma obrigação de informar anualmente quais são todas as rotas e aonde passa produtos perigosos no estado, né, de São Paulo. Então, é isso. Eu acho que o que nos preocupa também é a classe de risco, né? Eu falei um pouco quando eu fiz a abertura sobre se o produto perigoso ou outro produto, o que você vai combinar. Então, você tem que ter muito cuidado nesse transporte rodoviário. Então, quem está fazendo o transporte tem que conhecer também disso, porque vai que no armazém vão combinar a carga e não é para aceitar, né? Então, a gente tem que ter um controle aí grande nessa questão. Eu acho que esses são os principais diferenças, né, que a gente tem aí de um transporte de carga que não seja química, de uma carga química. Obrigada, Guilherme. Ótimo, Elizabeth, obrigada. Otávio, você quer comentar alguma coisa sobre esse assunto, ou a gente pode ir para a próxima pergunta? Eu acho que podemos ir para a próxima, porque eu acho que tem bastante conexão. Tá.
Então, Otávio, a gente vive em um país imprevisível e a gente está exposto a riscos que estão fora do nosso controle, o que demanda de nós e das nossas equipes uma ação organizada e rápida para lidar com os problemas que surgem. Mas o impacto dessas imprevisibilidades pode ser diminuído se um bom planejamento for feito. Pensando nisso, quais são os principais pontos que um gestor da área logística deve pensar sobre quando for realizar um planejamento para a gestão de riscos logísticos? Bom, perfeito, Guilherme. Planejamento talvez a coisa mais importante para você conseguir desdobrar suas ações e evitar, no caso, riscos logísticos que afetem a sua operação, sem dúvida alguma. Só para vocês terem uma ideia em números gerais, quando a gente fala de logística aqui no Brasil, está falando de 12 a 14% do PIB brasileiro está relacionado a custos logísticos. E quando você olha para a parte de transportes, que eu acho que é a parte mais comentada dentro da questão logística em si, é 50% desse total. Então, extremamente representativo, como a Elizabeth mencionou. A maioria é transporte rodoviário é caríssimo, caríssimo, e suscetível a uma série de problemas, né, até por conta da exposição que o motorista e a carga está dentro do processo de envio aos nossos clientes, tá? Só para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, quando a gente olha em malha logística, que poderia ajudar a gente caso fosse um pouco melhor, tem 20 vezes mais estradas pavimentadas que o Brasil. E o Brasil, se a gente olhar em linhas gerais, a nossa infraestrutura logística é da década de 80. O que tem ocorrido dali para frente foi tapar alguns buracos e melhorar algumas rodovias em si, mas nada de muito expressivo ou significativo. Então, o nosso custo logístico é extremamente alto e a nossa infraestrutura é muito ruim. Se você observa hoje a quantidade que a gente investe do PIB nessa parte de infraestrutura logística, que deve estar em torno de 2,5%, é só simplesmente necessário para manter o que está hoje. Então, não tem nada de investimento que vá melhorar a nossa condição em si. Então, quando a gente olha para riscos, eu acho que esse é um pontapé inicial, porque como o custo logístico é 50% do custo, o custo de transporte é 50% do custo logístico, está aí onde a gente tem que se debruçar para ter um esforço muito grande para conseguir trazer uma economia para a empresa e diminuir os riscos, tá? O ponto importante quando a gente começa a falar de riscos e qualquer outra coisa relacionada à logística é entender como que o nosso produto, como que a nossa empresa está posicionada no mercado. Como a Elizabeth bem mencionou, a carga da Lanxess, ela é para outras empresas, ela não é uma carga final. Mas, por exemplo, pegando como exemplo uma empresa farmacêutica, é um produto extremamente visado para furto, com altíssimo valor agregado. Então, sem dúvida alguma, os esforços, quando a gente fala no processo de distribuição de uma indústria farmacêutica, estão muito focados na questão de roubo de carga, extravio e outras coisas mais. Porém, quando você vai para o universo de bens de consumo, que é o caso da Faber-Castell, os nossos produtos eles não têm extremo valor agregado. São itens mais comoditizados, que você vende de forma mais massiva, em grandes quantidades. Então, a nossa grande preocupação quando a gente fala dentro de processo de distribuição e custos logísticos é garantir que esse produto chegue a tempo nas mãos dos nossos clientes. Por quê? Porque é uma venda que ocorre em grande quantidade, não é uma venda 100% agendada. Então, garantir que isso chegue no tempo certo, né? Que é o que a gente chama de OTIF, On Time in Full. Tempo certo, na quantidade certa, com todos, atendendo a todos os pré-requisitos de legislação, segurança, saúde e tudo mais. Esse é o nosso objetivo. E olhando para isso, para você dar um pontapé inicial dentro de uma construção de um plano logístico, é primeiro importante você identificar, avaliar e depois você prioriza o risco. O que eu vejo que muitas empresas às vezes fazem é meio que um copy-paste, olhando, essa empresa tem uma similaridade com a minha, então eu acho que eu vou seguir mais ou menos esse modelo. Eu acho que deve ser olhar a fundo essas três questões, porque eu acho que isso pode dizer muito de algumas particularidades que às vezes a gente não note da nossa empresa, né? Então, identificar, avaliar e depois você prioriza os riscos. Olhando para os riscos que a minha empresa, né, que a Faber-Castell hoje, ela está exposta, quando a gente olha para o mercado de distribuição e armazenagem, a gente fala em atrasos, né, que eu acho que são péssimos, né, quando você talvez não consegue escolher o teu parceiro logístico correto e esse parceiro logístico começa a atrasar a sua entrega, causa um impacto na imagem da sua empresa absurdo. Né? Hoje eu mencionei isso lá na introdução, a pessoa que entrega o produto é que leva a imagem da sua empresa, né? Em outras empresas que eu já trabalhei, eu tive muitas reclamações de pessoas que faziam as entregas e às vezes o próprio cliente ligava na área de logística, na área de customer service e dizia, poxa, o cara entrou aqui e o cara estava mal vestido, o cara estava sujo, o cara entrou com o sapato com terra, alguma coisa do gênero. Essa pessoa está levando a imagem da nossa empresa. Então, quando a gente fala de um risco que deve ser muito, muito avaliado, é o risco de imagem.
que o processo logístico ele tem que refletir a seriedade, a qualidade e a transparência que você tem dentro da sua empresa. Ele não pode destoar de maneira alguma. Outro ponto é quando a gente fala em roubo de carga. Por mais que nós tenhamos aí produtos que não têm um grande valor agregado, existe a outra questão que são produtos facilmente pulverizáveis no mercado, né? Se você pratica, por exemplo, o roubo de uma carga de lápis, você facilmente consegue chegar em alguns locais e, baixando, obviamente, o preço de venda, conseguir pulverizar isso para várias pessoas. Então, ao mesmo tempo que você não é tão atrativo porque o valor agregado geral não é tão alto, ele é atrativo porque você tem uma capacidade muito grande de pulverizar essa carga roubada, né? Extravios, multas, né? Avarias acho que é um ponto extremamente importante, porque se você não tem um processo logístico adequado, atendendo às legislações, a forma com que você faz o carregamento, a maneira com que você acondiciona a carga, e aí eu vou um pouco além, quando você fala em acondicionar a carga e armazenar, passa por você entender que tipo de produto você está distribuindo, que tipo de caixa você tem que colocar para o produto para não sofrer avaria, qual a quantidade de empilhamento, né? Qual a quantidade de manuseio que essa caixa aguenta, né? Então, acho que uma série de perguntas devem ser feitas quando você fala nessa questão de avarias, e você talvez tenha que ir até o início, onde você faz a especificação dos itens que você está enviando, né, junto ao teu fornecedor de matéria-prima, de caixa de papelão, por exemplo. Então, um ponto extremamente importante. Outro que eu elenco também como fundamental é observar a saúde das empresas que trabalham contigo. Eu vi em empresas passadas onde você tinha uma dependência muito grande de transportadoras da empresa. Então, às vezes, 60%, 70% da receita da transportadora está focado na empresa em que ela atua. Isso é muito problemático. Por quê? Caso essa empresa ela não consiga, por exemplo, em razão de uma crise como essa, ter carga suficiente para conseguir pagar suas contas, ela pode ir à falência, né? Isso é prejudicial porque você tem um serviço que deixa de ser prestado, né? E, ao mesmo tempo, você tem uma responsabilidade social com seus fornecedores, que uma empresa que deixa de fornecer um serviço para o mercado é sempre ruim para a imagem de ambas as empresas e também para todos os empregados em si. Então, a falência das transportadoras é algo que preocupa e que a gente tem que estar sempre muito atento. Condições das rodovias, então, aí eu acho que existe uma pitada muito forte do investimento em tecnologia, no qual você tem que ter um sistema de roteirização robusto, você tem que ter um sistema de inteligência de movimentação de carga muito grande, para que você não seja pego com questões de rodovias interditadas, rodovias muito esburacadas, que podem também trazer vários problemas no escoamento da sua carga. Retenção de profissionais, e nesse caso eu acho que eu me estendo interno e externamente. Profissionais de logística geralmente têm um turnover mais elevado, até pela temperatura, digamos, que dá a atividade em si, que é uma atividade um pouco mais puxada, né? Em termos de horas trabalhadas, e feriados, e finais de semana e tudo mais. Então, a retenção do profissional também é algo que tem que ser muito avaliado nessa questão de riscos. A gente tem que ter profissionais adequados, profissionais que sejam competentes, mas, ao mesmo tempo, tem que ter um plano de carreira muito claro e objetivo para que eles não saiam da sua empresa por qualquer tipo de oferta, que eles continuem desenvolvendo um bom trabalho dentro de uma descrição de cargo e de perspectiva de futuro que você tem que prover nesse caso. E a questão de atendimento a legislações e imagens. Eu acho que tabela mínima de frete, né, que mudou recentemente e desde que foi anunciada, passou por várias mudanças, né, extremamente complicado de você entender, agora mudou até um pouco a forma de se fazer o cálculo. Então, acompanhar todas essas mudanças que o governo impõe, né, principalmente preços, variações de preços, tabelas, legislações, é algo que você tem que ter dentro da sua área de logística, pessoas competentes para fazer essa avaliação constantemente. Um dia que você está fora da legislação e, por azar, né, você é multado por isso, pode causar um impacto muito grande para a sua empresa. Então, estar atento a isso também é extremamente importante. E, acho que de maneira resumida, finalizando, benefícios que isso pode trazer. Você vai ter muito mais confiabilidade no serviço através do nível de controle de um plano de risco eficaz, através da adoção de tecnologia adequada para isso. Você tem um melhor nível de comunicação com seus parceiros. Eu acho que todo mundo hoje que compra quer saber onde que está o produto, quando vai chegar, que condição vai chegar e se vai atender ao prazo estipulado, né? E reduzir sempre o tempo de resposta. As pessoas são cada vez mais ansiosas, né? E a gente tem que cada vez mais atender rapidamente, com qualidade e sempre chegar e entregar o produto tal qual a pessoa imaginava que deveria ser. Porque a gente não pode desvirtuar esse processo,
porque senão as pessoas deixam de comprar o seu item porque você não cumpre aquilo que foi estabelecido no acordo entre as partes quando é feita a venda. Acho que é isso, Guilherme, resumidamente. Ótimo, obrigado, Otávio. Então, agora, para finalizar, a gente vai fazer uma última pergunta, e essa pergunta é para os dois, e aí depois a gente já vai abrir para as perguntas que vocês mandaram para a gente. Então, nesse momento em que a gente vive, incerteza e necessidade de reações rápidas e imediatas passaram a fazer parte do nosso dia a dia. As empresas de vocês tiveram respostas rápidas para a crise e estão conseguindo manter certa normalidade dentro das suas atividades. Então, eu gostaria de pedir que vocês compartilhassem brevemente como tem sido esse momento para vocês e como vocês estão gerindo as atividades logísticas com todas as adversidades e também dar algumas dicas finais para quem está assistindo a gente de como lidar com essa situação e passar por essa crise e chegar do outro lado ainda com a empresa boa. Elizabeth, por favor. Acho que ela precisa desativar o mudo, Guilherme. Elizabeth, você está no mudo. Agora sim. Agora sim. Estão me ouvindo? Tá. Sim. Então, tá bom. Estou dizendo que os grandes desafios atuais, eu entendo que a gente conseguiu ter sucesso, porque há alguns anos a Lanxess tem trabalhado muito na cultura de performance. E, recentemente, o ano passado, a gente estabeleceu o home office para uma parcela dos colaboradores. E esse ano, no início do ano, nós resolvemos expandir esse home office para os outros administrativos. Então, quando chegou a questão de necessidade de estar remotamente, nós tivemos a sorte, o privilégio, enfim, nós estamos preparados para ter toda a parte administrativa praticamente em home office. E com já um dia, pelo menos, ter tido home office. Então, isso foi importante para ajudar a gente nesse processo, somente os estagiários que não tinham computadores, enfim, algumas outras áreas ainda estavam guardando computadores para poder fazer a conexão remota. Um dos grandes desafios foi conseguir com que todo mundo se conectasse remotamente. Então, é muita gente no mundo inteiro se conectando globalmente no mesmo momento. Então, foi uma árdua tarefa de IT, tiveram que investir aí na capacidade nossa de conexão, né, remota. Então, mas é um momento que a empresa estava preparada nessa realidade, entendeu? Nessa questão, pelo menos, para poder ter a comunicação. Então, isso nos fortaleceu muito. E o que eu digo que fez e faz a diferença é a equipe, é a colaboração multifuncional, sendo mesmo no Brasil, de diversas áreas, mas também sendo globalmente feitas. Isso faz total diferença, essa colaboração. O espírito de equipe, de ter um objetivo comum e das pessoas quererem fazer o melhor delas, entendeu? Então, isso é nitidamente impressionante como tem menos ruídos e mais assertividade, sabe? Em tudo que a gente está fazendo. Então, parece que estão deixando, assim, né, algumas questões e estão realmente focando toda a equipe realmente na entrega, né, do que realmente faz importância para o nosso dia a dia. Então, isso eu acho que realmente vem de uma maturidade e vem de uma cultura que vem da nossa cultura de performance, de respeito, de dar à pessoa autonomia e dela se sentir dona com responsabilidade do processo. Então, hoje a gente tem na equipe nossa, tanto de logística quanto de suprimentos, uma maturidade muito grande da equipe, apesar de ser uma equipe jovem, ela tem maturidade, e você vê o pessoal produzindo até mais, né? Em home office, conseguindo fazer algumas atividades que às vezes não conseguiam antes. E para driblar todo esse cenário aí de confinamento, né, todo nosso, nós temos feito cafés virtuais, né? Então, a gente
tem convidado a equipe e de tempos em tempos a gente se reúne para bater papo, saber como cada um está, como cada um está se sentindo, o que quer trazer, compartilhar com a equipe. Isso tem feito muito bem. Então, o pessoal gostou e na quinta-feira agora a gente tem de novo nosso coffee e isso faz a gente estar próximo, né? Um pouco mais de proximidade, isso é importante. Então, a gente tem tomado muito cuidado nessa relação, de saber primeiro, e depois o desafio da organização. E a organização é o espelho das pessoas, né? Então, quando a gente tem esse cuidado com a pessoa, com o colaborador, isso reflete na organização. Falando em geral, eu acho que é isso, e a equipe toda está de parabéns. Eu acho que o aumento da carga de trabalho é realmente expressiva nesse momento, mas todos estão fazendo com muita vontade, né, de realmente de agregar e de fazer com que a gente consiga sair dessa crise com menores impactos possíveis financeiros, né? Então, é uma nova consciência, né, sendo despertada nas organizações. Obrigada. Guilherme? Oi, desculpa, minha conexão caiu, mas já consegui voltar. Otávio, então se você puder compartilhar um pouquinho da Faber-Castell, como é que tem sido isso? Otávio? Acho que eu caí, mas já voltei. Já. Bom, vamos lá, as considerações finais. Eu acho que duas palavras elas representam muito nesse momento de crise e mudança, que é adaptação e resiliência. Acho que a primeira adaptação porque a gente teve que redescobrir o business, uma maneira de fazer tudo que nós fazíamos presencialmente à distância, reuniões que nós fazíamos presencialmente à distância, a maneira de se conectar com as pessoas, de falar com as pessoas, os anseios delas remotamente. Acho que isso foi um grande desafio. Então, esse processo de adaptação, ele permeou, eu acho que todo a nossa rotina desde o início do comitê de crise. E resiliência que, na realidade, a gente precisa conseguir dar a melhor resposta possível sob pressão, sob dificuldade, sob momentos críticos. E eu acho que dentro do business Faber-Castell, as pessoas conseguiram ser resilientes e se adaptarem a esse momento. Acho que essas são as duas palavras que melhor refletem o que de fato ocorreu. E eu acho que um ponto extremamente importante também é as empresas que se preparam para a crise, mesmo antes de não haver crise, é extremamente importante porque você já tem uma base de informações, uma base de raciocínio que você consegue desdobrar em momentos mais críticos. Então, é importante deixar as pessoas sempre preparadas para isso. Você tem que ter sempre um comitê de vigilância de questões que fogem da normalidade dentro da empresa. Então, eu acho que assim, quando você olha para o universo Faber-Castell, eu acho que isso se estende a demais empresas aqui do Brasil. A gente sempre olhou muito para como a gente faz para manter o negócio funcionando bem. Eu acho que a crise veio para a gente acentuar essa análise, né, e também colocar outras variáveis dentro desse processo. Mas acho que é fundamental, seja crise ou não crise, a gente tem que estar sempre preparado para adversidades. A gente tem que estar sempre preparado para se adaptar. E a gente tem que ser sempre resiliente para conseguir fazer com que isso ocorra da melhor maneira possível. E olhando para frente, né, olhando um pouco para o futuro, se é que se pode fazer algum tipo de previsão num momento como esse, é ter capacidade de reagir rapidamente. Porque a única certeza que nós temos é que nós não sabemos, né, como que as coisas se comportarão daqui para frente. Então, as empresas que tiverem capacidade de reagir mais rapidamente, que tiverem respostas mais rápidas a mudanças no mercado, a retomada do mercado, sem dúvida alguma, serão as empresas com sucesso no futuro. Eu acho que estruturas onde você tem uma tomada de decisão muito lenta, muito engessada, que passa por uma série de pessoas, sofrerão muito nesse processo daqui para frente. Eu acho que a capacidade de responder rapidamente
talvez seja a chave do sucesso daqui para frente. Ótimo. Obrigado, gente. Então, agora a gente vai passar para as perguntas que quem estava assistindo mandou. E a primeira delas, eu acho que talvez seja mais direcionada para você, Otávio, que você comentou bastante sobre o fato de algumas matérias-primas de vocês importarem, né? E a pessoa perguntou, é possível encontrar parceiros nacionais que forneçam a mesma qualidade em insumos? Olha, possível sim. Algumas coisas é um pouco mais complicado, porque quando a gente compra algumas especialidades químicas, são coisas extremamente específicas e que você tem, inclusive até patentes, né, dos itens que a gente acaba comprando. Mas, de uma maneira geral, eu acho que sim, a gente tem que sempre ter uma revisão constante de quais parceiros, né, no mercado nacional conseguiriam suprir a nossa demanda em razão da substituição de um item importado. E algo que a gente faz internamente, que eu acho que ajuda bastante a ter esse mecanismo de desenvolvimento, a gente tem um comitê de gestão de risco de matérias-primas. Então, a gente observa qual é o impacto que essa matéria-prima tem no negócio da Faber-Castell. Se o impacto é relevante, a gente obrigatoriamente tem que desenvolver não apenas um, mas 2 ou 3 fornecedores nacionais ou internacionais para justamente mitigar esse impacto, caso ocorra algum tipo de problema de abastecimento, ou até mesmo devido à exposição que a gente tem ao câmbio, que muitas vezes pode, inclusive, inviabilizar o processo em si. Então, entendo que haja, acho que esse momento é o momento que a indústria nacional precisará se unir para conseguir também ofertar uma qualidade melhor, para que a gente consiga consumir produtos da indústria nacional. Ficou claro que o que ninguém sabia, que 95% dos EPIs eram fabricados na China, e agora quem precisa de EPI precisa da China. Então, eu acho que o recado ele é muito claro em que a gente precisa ser mais competitivo internamente para questões essenciais e não ter uma dependência tão grande de outros países. Obviamente que você tem que colocar na balança as questões de custos e em algumas coisas nós nunca seremos mais competitivos do que países que desenvolvem tecnologia, países que investem muito mais nisso do que a gente. Porém, eu entendo que existem muitas matérias-primas, muitos itens que a gente poderia fazer internamente, basta a gente se organizar de maneira mais efetiva entre todas as empresas aí nacionais. Ótimo, obrigado, Otávio. Elizabeth, você quer comentar um pouquinho sobre esse assunto? Com o Otávio, esse é o caminho e é possível assim desenvolver localmente. O que acontece é a competitividade, né? E também tem que desenvolver, realmente é desenvolver. Às vezes você tem que estar junto, pegar na mão do fornecedor e desenvolver o seu produto, para que você tenha a qualidade que necessita. Mas sim, é possível. Alguns, Ótimo. né? E agora a gente tem uma pergunta que eu acho que vale para os dois comentarem, até por conta de vocês serem de ramos de atividade bem diferentes. Mas vocês dois comentaram muito sobre a necessidade de parceiros logísticos, tanto internacionais quanto nacionais, confiáveis, já que eles passam também a imagem da empresa de vocês. E aí a pergunta é, diante desse novo cenário, quais os requisitos para os parceiros logísticos internacionais e despachantes deverão atender? Como será o perfil exigido? E aí, se vocês quiserem comentar não só do internacional, mas também do nacional, acho que é importante, porque tem várias empresas também que precisam um pouco de dicas disso. Então, Elizabeth, se você puder começar. Bom, todo o nosso processo de contratação de algum serviço, né? Primeiro a gente avalia, tem uma lista longa de fornecedores, que a gente chama, que são aqueles que poderiam estar atendendo. E depois nós vamos pelos critérios, vamos pedindo informações, que a gente chama que é o RFI, que é Request for Information, com relação a essas empresas. Pegamos as informações para avaliar um dos pontos que o Otávio falou, dependência financeira, como é que ele está no mercado, qual a situação financeira dele toda, quais são os principais clientes, se eles têm certificações que a gente, se por exemplo, se é um transporte rodoviário, não vou contratar se não for uma empresa que tenha certificação SASMAC, é uma preocupação nossa. A gente incentiva para que eles também façam participação do Together for Sustainability, que é o outro programa de sustentabilidade da indústria química. Então, a gente coloca
alguns filtros que a gente entende que são importantes para cada categoria, né? Porque tem que, dependente do bloco que a gente está conversando, né? Da categoria de serviços, e vai fazendo o filtro, né? E aí a gente chega no short list, que é a lista menor. Aí nessa lista menor, por exemplo, se eu estou contratando um armazém, nós vamos fazer vistoria nesses armazéns. A gente leva o pessoal de segurança, saúde da empresa, né? PTSE, para estar junto, para fazer avaliação, realmente se estão com todas as... já faz uma avaliação antes das licenças dos documentos, documental, e depois a gente faz a avaliação realmente física. Né? Então, isso é muito importante visitar, conhecer, ver se aquilo realmente está sendo implementado na prática na empresa. Então, dependendo do tipo de serviço, a gente tem essa possibilidade e tem que fazer esse tipo de visita e esse tipo de avaliação. É como uma auditoria mesmo no fornecedor antes de contratá-lo. Né? E aí, para cada categoria, a gente tem uns tipos de uns critérios diferentes. Tá? Então, se a pessoa depois quiser trocar com a gente, se puder deixar o nosso e-mail, a gente pode ver qual categoria ela está precisando, gostaria de trocar, né, alguma ideia e ter alguma prática, e a gente pode focar mais nessa categoria, tá? Porque é bem amplo, né, depende do que você está contratando. Mas, a princípio, é isso, a gente faz essa tomada de informação, ver também, checar se os sócios estão envolvidos em alguma questão de lava-jato, ou outra questão aí, de ética, de postura, a gente analisa, tá? Se tem alguma questão criminal naquela empresa, a gente puxa as informações todas para saber, assim, desde os sócios, tá? Quais são o perfil dos sócios, da atuação, como ela está financeiramente. Eles assinam também o nosso código de conduta de fornecedor, tá? Eles assinam dizendo que vão fazer a coisa certa, que não vai ter emprego de mão de obra infantil e outras questões, né, de discriminação. Então, a gente toma muito cuidado e faz realmente formal, né, a assinatura e o compromisso que eles entendem e tem o compromisso de como deve atuar em nome da Lance, nesse caso, né. Ótimo, obrigado, Elizabeth. Otávio, você pode comentar um pouquinho desse perfil na Faber-Castell? Claro. Eu acho que assim, é uma tendência, como a Elizabeth mencionou, que as empresas precisam se adequar a estes modelos de governança, de compliance, não apenas para atender as empresas, mas para se perpetuarem no mercado. Eu acho que está chegando um nível em que você precisa de um certo profissionalismo de praticamente todas as empresas que atuam no mercado, até para que elas possam sobreviver, não apenas à crise, mas ao mercado mais ágil e mais dispensável, digamos assim, né, que existe hoje em dia. Dentro da Faber-Castell, eu acho que assim, dentro da nossa proposta de atendimento aos clientes, que são os deadlines já pré-estabelecidos, o nosso nível de serviço requerido, acho que passa muito para as empresas que conseguem atender e não apenas atender, quais as que atendem e que trazem um diferencial a partir disso. Então, nós temos observado muitas empresas que elas nasceram a partir de startups e elas acabam se agregando a grandes transportadoras ou grandes empresas aí nacionais, em que elas começam a oferecer um diferencial de tecnologia, no sentido de você rastrear melhor a carga, de ter mais velocidade na hora da entrega por utilizar rotas mais inteligentes, e não apenas isso. Empresas que investem também em softwares que podem definir qual é o melhor local para você ter a sua operação logística, de acordo com a densidade dos clientes, né, de onde eles estão mais concentrados. Então, eu acho que hoje existem inúmeros pontos aí relacionados à tecnologia que são um diferencial competitivo para as empresas no mercado. Então, eu acho que as empresas, no pós-crise, elas precisaram investir ainda mais nisso, porque o hábito dos consumidores, ele mudou bastante, ele vai continuar mudando. Então, cada vez mais, eu acho que as pessoas pegaram gosto, inclusive, por fazer compras online, coisa que muitas delas até então não faziam. Então, esse atendimento domiciliar, a entrega em casa, ou até mesmo entrega em pick-up points, em pontos onde a pessoa depois pode passar no trabalho e retirar um item, vão crescer bastante agora do pós-crise. Eu acho que essa mudança de comportamento das pessoas, que talvez o isolamento social ele vá, né,
terminar em algum momento, mas eu não sei se a totalidade das pessoas vai voltar para a rotina que elas tinham anteriormente. Eu acho que as empresas que conseguirem captar esse novo momento, essa forma de atender, e também entenderem como esse perfil mudou e oferecerem um serviço que seja adequado a isso, atendendo, obviamente, todas as normativas, todas as restrições que uma grande empresa necessita para poder operar com um transportador, na minha opinião, serão as empresas que terão sucesso daqui para frente. Ótimo. Então agora já está dando o horário, então a gente vai finalizar. Então primeiro eu gostaria de agradecer você, Elizabeth, você, Otávio, também. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que a experiência que vocês têm na empresa de vocês foi muito importante para todo mundo que estava assistindo e que a gente conseguiu ajudar bastante, dar muitas dicas para o pessoal que talvez tivesse um pouco com mais dificuldades nas empresas de como lidar com essa situação atual. Eu espero que todos que assistiram também tenham gostado. Então, que nem eu comentei no começo do webinar, esse webinar faz parte de uma série de webinars que a Câmara está organizando. Então, se você quer saber quais são os próximos webinars que a gente vai ter, entra no site da Câmara, que a gente tem todos lá já disponíveis para você fazer inscrição. Qualquer dúvida também, é só mandar um e-mail para o mesmo e-mail que vocês receberam, um convite para participar desse webinar. Então, integração@cabrasil.com. A gente está à disposição para ajudar vocês para qualquer necessidade. A gente também vai mandar um agradecimento e também se alguém quiser fazer algum contato direto com os palestrantes, entre em contato comigo, que eu vou conversar com eles para a gente ver uma forma de passar o contato deles para vocês conversarem melhor com eles, tirarem dúvidas ou até verem como as empresas de vocês podem atuar em parceria, algo assim para melhorar a situação de todos nesse momento. Então, Elizabeth e Otávio, obrigado de novo, espero que vocês tenham gostado e obrigado a todos por terem assistido. Obrigado, Guilherme. Foi excelente. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Otávio. Obrigado, Elizabeth. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigado, bom dia. Até mais.